Vamos aproveitar que estamos em pé e já vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo 19. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19, fala sobre o tema a confissão de Pedro. Diz assim a palavra: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pode se assentar, irmãos. Eu quero falar esta noite sobre o tema revelação. Nós sabemos que a palavra revelação significa tirar o véu, ou descobrir algo que está oculto, algo que está escondido. Se você vai num determinado lugar e há um objeto ali coberto, todos ficam naquele mistério, pensando o que pode ser. E aí começam as deduções, muitas deduções, do que pensam ser aquele objeto. E, infelizmente, é isso que aconteceu com o mundo chamado cristão. Eles têm deduções acerca de Deus, acerca da palavra, e não têm a revelação realmente de quem é Deus, do que é a sua palavra, e cada dedução vai criando um caminho diferente. Me faz lembrar daquela história dos ceguinhos. Eles foram ali, a professora, veio um circo ali na cidade onde eles moravam, e então a professora falou para os alunos, era uma classe de cegos, e ela disse: hoje nós vamos no circo, nós vamos conhecer os animais. E ela levou então aqueles cegos. Chegando ali, ela disse: agora vocês vão conhecer o elefante. Então eles se aproximaram para conhecer o elefante. E cada um deles apalpou o elefante e já saiu para o lado: eu já sei o que é um elefante. Terminando o passeio, então voltam para a sala de aula e a professora vai fazer o exercício agora, dentro da aula do dia. Então ela chama um deles para dizer à classe como é o elefante e como ele se sentiu em conhecer o elefante. E esse chegou, foi um que tinha
apalpado as pernas do elefante. E ele chegou e disse: o elefante é como colunas muito forte. E ele deu sua descrição de como era o elefante. A professora chamou o próximo, e o próximo ele havia apalpado a barriga do elefante. Então ele discordou do seu colega e disse: meu colega não viu o elefante, porque não tem nada a ver com colunas. O elefante é como um grande barril. A professora chamou o próximo, e esse tinha apalpado a trompa do elefante. E então ele disse: olha, ambos não sabem o que é elefante. Nenhum deles, dos colegas, sabe. Eu sim apalpei, eu toquei. E o elefante é como um cano, áspero, grosso. Então começaram eles a discutir. Não, é eu que sei, é eu que vi. Aí a professora acalmou e disse: calma, todos vocês realmente estão falando do mesmo animal. Mas a questão é que cada um está falando de uma parte específica do animal. Se nós unir tudo, nós vamos ter então o que é o elefante. E infelizmente é isso que o mundo tem feito. Tomam partes, por isso Deus, através do profeta, diz que nunca se deve deslocar a palavra, aplicar mal a palavra, porque isso vai fazer de Deus algo pré-histórico, algo que passou e não vai servir para nós hoje. A fé num Deus que foi para ontem. Também não vai servir uma fé futurista que fale de acontecimentos lá na frente. O que nós precisamos é algo que funcione na hora em que estamos vivendo, para o momento em que estamos vivendo. E a Bíblia diz que o nosso Deus é já. O nosso Deus é agora. Ele é o grande, o eu sou, aquele que está presente em todos os momentos. Por isso, irmãos, se necessita da revelação. Mas a revelação, ela não vem pelo esforço humano. A revelação, ela não vem pelo intelecto. A revelação, ela vem de Deus para o homem. Por isso Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos meus pequeninos. Ontem ali em Xanxerê, eu falei sobre as 7 profecias, os 7 eventos principais que Deus mostrou ao profeta, que sucederiam antes da sua vinda. E fomos transcorrendo um por um, e olhando pela história, todos eles se cumpriram perfeitamente. E eram eventos impossíveis humanamente de se cumprir. E agora nós estamos vendo, vamos dizer, o movimento para o cumprimento da 7ª e última profecia. Eu dizia para eles: todos esses países, eles têm seus espiões. E com certeza a América tem espiões na Rússia. A Rússia tem espiões na América. E mesmo com todos esses espiões, eles não sabem o que eu e você sabemos. Sabemos de antemão como vai acontecer, o que vai acontecer dos grandes poderes da terra. Isso é revelação que Deus dá àqueles que Ele deseja, àqueles que Ele quer, àqueles que Ele ama. Amém? Então a igreja, ela caminha sobre a revelação. E veja que Jesus, Ele ensinou, Ele falou, Ele mostrou quem Ele era. E o povo ouvia, ia para suas casas, quem sabe dizendo que maravilhoso sermão, inclusive a Bíblia diz que eles falavam
como ele fala, como tendo autoridade. Eles viam que era algo diferente de todos. Mas quando Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas pensam de mim, quem elas dizem que eu sou, você vai ver um monte de pensamentos, de suposições que não tinham nada a ver com ele. A mesma coisa é hoje. Quando se pergunta quem é Deus, você vai ouvir tanto tipo de explicações. Uns que crê em 2, outros crê em 3. E existe até aqueles que crê que há 7. Porque a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Mas nós, que temos uma mensagem, temos a revelação, sabemos que esses 7 Espíritos está falando das 7 unção, dos 7 mensageiros. Então, a Bíblia, para quem tem revelação, é diferente. Ela é diferente, por quê? Porque ela realmente está ali dentro produzindo o que realmente ela veio para produzir. Então, Jesus diz: que o povo diz que eu sou? Olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias. Ali estava alguém com a fé da reencarnação, né? Achando que o profeta havia reencarnado ali em Jesus. Outros dizem que o Senhor é Elias. Existem alguns que pensam que o Senhor é João Batista. E há aqueles que dizem que o Senhor é um dos profetas. Qualquer um. A mesma coisa hoje. Qual é o caminho que vai para o céu? Uns dizem é esse, outros dizem é dessa forma, outros dizem é daquela, e há aqueles que dizem qualquer uma. A mesma coisa aconteceu ali. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João, e outros dizem que um dos profetas, qualquer um deles. Mas Jesus voltou para os seus e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque quanto mundo ali fora, é esperado que eles não saibam. Porque eles não estão vivendo no Espírito. Isso não é o tema deles, esta não é a canção deles. Mas para nós que somos chamados por Deus, precisamos, como disse Pedro, estarmos aptos a responder acerca da nossa fé. Porque a verdadeira fé é uma fé fundamentada na rocha. E Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Mas só se pode praticar a palavra quando se tem revelação na alma. Aí se torna algo, uma unidade, a palavra e você. Então você as pratica. Passa a ser frutos seus, não algo fabricado. O profeta diz numa mensagem, esqueço o título, ele diz assim: se vocês fizerem o que é certo, só porque eu disse para fazer, não terá valor perante Deus. Em outra ele diz assim: irmãs, se vocês saírem daqui e vestirem corretamente, só porque eu disse que é para vestir, não será aceito por Deus. Mas você tem que fazer isso por uma natureza mudada. Quando realmente você sente que aquilo faz parte da sua vida. Agora, isso não dá lugar para alguém pensar assim: então, enquanto eu não sentir, não vou fazer. Você precisa, pelo menos, estar tentando sintonizar, como alguém que quer ouvir uma programação, e ele vai com o ponteiro para um lado e para o outro, e vai sintonizando, mexendo, até que ele sintoniza,
e ali a voz fica clara e ele pode ouvir o recado. Mas se fica ali esperando, não, eu vou esperar que a nuvem mude, porque não está dando um bom contato aqui, vai passar o programa e você não ouviu. Mas quantos já fizeram, pegaram o radinho, estenderam a antena, colocaram um bombril ali na antena, e aí vira o rádio para um lado, vira para o outro, de repente vira de um certo lado e capta bem a voz. Então esse vai conseguir ouvir o programa, ouvir a mensagem. E eu creio, irmãos, que é assim. Às vezes nós temos que começar, num certo sentido, na carne, para terminar no espírito. Mas o errado é começar no espírito e terminar na carne. Começar na carne, que eu digo, irmão, é fazendo aquela luta. Eu não quero, mas eu sei que eu preciso disso. Eu não estou sentindo de ir na igreja, mas eu sei que esse é o meu dever. Como sempre diz o pastor Febrônio, chega o inverno, frio, e você vê aquelas crianças encolhidinho, né, com a mochila nas costas, às vezes com geada, e lá estão indo eles. A mãe fica com dó, o pai fica com dó de tirar eles debaixo daquele cobertor quente. E é claro que ele vai dizer, mãe, hoje eu não quero ir. Mas o que a mãe diz? Você tem que ir. E ele vai aprender que aquilo realmente é algo que ele precisa. E quantos deles, quando chega mais tarde, que já sai da jurisprudência dos pais, mas ele conseguiu pegar gosto naquilo. E ele se forma, e ele busca um mestrado, ele busca um doutorado, já sem o pai estar ali puxando a coberta. Por quê? Antes ele não queria, mas você vai repetindo, de repente aquilo realmente desponta. Por isso que a Bíblia diz, e existe um problema, que às vezes as pessoas elas isolam a Bíblia, mas nós temos que pegar todo o contexto da Bíblia, tudo que Deus está dizendo sobre aquilo. Porque se eu pegar, por exemplo, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, e eu isolar essa escritura, eu vou me acomodar em uma cadeira, a cadeira da predestinação, colocar minhas pernas para o ar e dizer, se eu sou, Deus vai fazer algo por mim. Mas quando você pega outra escritura, você vê ele dizendo, desde os dias de João Batista, se faz violência, e pela força se apoderam dele. Ué, contradisse a escritura? Não contradiz. Quando ele diz não é por força nem por violência, ele está dizendo, não é pela tua capacidade, mas é pelo meu espírito, porque ninguém, ele disse, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É impossível para nós viver uma vida cristã. Então não é por força, não é por violência, mas o Espírito de Deus torna isso possível. E quando eu uno essa escritura com a outra que diz que é pela força, e eu então me esforço, eu levanto, eu oro, eu estou ali batendo na porta, e a Bíblia diz, batei, e abrir-se-vos-á. A parábola do juiz, o iníquo juiz, a viúva chegou e disse, majestade, ou excelentíssimo, faz justiça para mim. E colocou ali o problema dela, e ele disse, ok, guardou. Passou uns dias e nada, lá estava ela outra vez, excelentíssimo juiz, eu preciso que o senhor faça justiça. E todo dia ela estava ali, batendo, importunando. E um certo dia o juiz falou para os seus, disse, olha, eu não temo a Deus e nem os homens, mas por causa da importunação dessa mulher eu vou fazer justiça, eu vou julgar a causa dela. Por que Jesus usou esse exemplo, essa parábola?
Ele disse: se o juiz iníquo, que não temia a Deus nem os homens, fez justiça porque viu naquela mulher um esforço, uma persistência, quanto mais vosso Pai. Então é necessário, irmãos, nós realmente nos esforçar. E até que chega aquele momento que então o Espírito de Deus toma aquele seu querer, move aquilo ali dentro. E aí, irmãos, aí nada mais vai te segurar. Aí é como disse o profeta na mensagem Véu Adentro. Ele disse: há uns que estão constantemente sobre o telhado. Ou seja, sempre estão num lugar alto, em Cristo Jesus. Como disse Paulo, nem a profundidade, nem a altura, nem a perseguição, nada me afastará do amor de Cristo. Quando isso pode acontecer? Quando eu alcancei esse estágio, aonde o Espírito de Cristo mudou a minha natureza de dentro para fora. E saiba que Deus, irmãos, Ele deu o livre-arbítrio, porque Ele não queria no céu um monte de robôs, um monte de pessoas programadas para bater palmas, programadas para dizer santo tu és. Não, Jesus disse: o Pai busca, São João 4:24, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer ver, irmãos, que você realmente está ali porque você quer. Mas não é pela minha capacidade. Como pode ser isso? Claro que não é. A predestinação foi pelo pré-conhecimento, pelo conhecimento, São João 8, né? Aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Mas não é que antes ele conheceu e viu que eu teria condição, que eu seria capaz e disse: vou colocar o nome dele ali. Não, ele viu, quem sabe, que eu seria o mais fraco. Ele viu que eu seria o que menos teria condição. Mas ele viu que eu me esforçaria, que eu desejaria. E eu acho que é na mensagem, o Cordeiro, como é que é? Não, é outro, esqueci agora. O livro da vida do Cordeiro, que o irmão Brana diz assim, ó: Deus viu que haveriam alguns que desejariam ser salvos, e então ele teve que prover um meio para que eles fossem salvos. Ali está o nosso livre-arbítrio. E se os anjos pudessem conhecer, irmãos, a trajetória da nossa vida, quando Deus ali preparando, porque tudo está preparado, a cidade já está pronta, o profeta diz na mensagem das eras, os anjos contemplam extasiados, a minha casa, a sua casa já está construída, tudo no seu devido lugar. E os anjos, quem sabe, Senhor, para quem é essa casa? Ah, essa é para fulano, ah, essa é para Maria, essa é para o Pedro. E se os anjos pudessem conhecer nossas vidas, eles dizem: Senhor, mas ele foi predestinado para estar aqui? Sim, eu coloquei o nome dele antes da fundação do mundo. Mas, Senhor, ele não tem condição. O Senhor vai ter que substituir, dar para outro. Não. Eu sabia que ele não teria condição. Mas se o nome dele está ali, significa que eu sou responsável pela chegada dele. De uma forma ou de outra, eu vou capacitá-lo para estar aqui. Aleluias! Deus quer ver em nós, irmãos, esse desejo. Eu já contei aqui a história do sonho de alguém, o sonho de um irmão. Diz que ele sonhou que foi ao céu. E quando ele chegou no céu, o anjo começou a lhe mostrar as coisas, como tudo era lindo. E de repente o anjo levou a ele num quarto, uma sala, e abriu a porta. E então mostrou para ele o que havia ali dentro.
E dentro daquela sala estava repleta de caixas de presentes. E o irmão no sonho perguntou ao anjo: Senhor, para quem são esses presentes? Ele disse: esses presentes são para os homens ali na terra, mas eles não pedem, por isso está tudo aqui. Eles não pedem. Pedir, dar-se-vos-á. Jesus disse: se o teu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se teu filho pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. E ele disse: se vós, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. É um direito seu, é um direito meu, o batismo do Espírito Santo. Mas não é um direito baseado em meus méritos. É aí onde muitos irmãos cansam e desanimam. Porque eles querem esperar um momento onde eles olhem a vida e digam: agora eu coloquei tudo em ordem, está tudo certinho, e então Deus pode me dar. Não, não é assim. Aquele amigo, colega que nos ajudava muito nos trabalhos do Crentes da Bíblia, faleceu, o Carlos. Muito prestativo sempre, fora do trabalho, fora do horário. Inclusive aquele livro grosso das sobrenatural ele fez em casa, quebrado, engessado. E quando chegava a hora de pagar, não. Eu nunca vou esquecer, eu dizia: então Deus te abençoe. Ele falava: nos abençoe. Mas não era um cristão. Fumava, e aí ele pegou câncer. E então eu fui e falei mais diretamente com ele acerca da alma dele. Aí num outro dia que eu fui, eu creio que foi na segunda vez, conversando com ele, ele disse: sim, eu estou colocando tudo em ordem, eu já parei de fumar, e eu estou fazendo para depois eu vou me batizar, depois eu vou aceitar. Eu disse: não é desta forma, Carlos. Como que é então? Me ensina, ele falou, como eu faço para aceitar Jesus? Daí eu disse: você está dizendo que você tem condição, que você vai organizar tudo e depois só convidar ele para vir. Você precisa tomar uma posição agora. Como você está? E é Ele que vai mudar a sua vida. É Ele que vai te transformar. Então, às vezes, a pessoa pensa, e aí é onde ela nunca se sente digna, nunca acha que pode receber o Espírito Santo. Você tem que saber, é um direito meu, dado pelo Calvário. E tem que ter a consciência, saber: Senhor, eu estou fazendo tudo que está no meu alcance. Mas se você sabe que pode fazer e não faz, você não tem nem coragem de pedir o Espírito Santo. Mas se está esforçando, você está buscando, Deus terá prazer de te conceder isso. Então, irmãos, é necessário que nós, como diz pastor Febroni naquela mensagem bem antiga, cave mais fundo. Quantos lembram? Olha que bom, né? Cave mais fundo, do tempo das fitas ainda. E ele nos incentivando a não ficar estagnado, mas buscar mais. E vem a mensagem, o profeta fala sobre Eliseu e os 3 reis, lembra? E eles vieram diante de Eliseu, ele ficou nervoso por causa dos pecados, da idolatria de Jorão. Mas quando ele viu que o rei se humilhou e disse: nós viemos para buscar a palavra do Senhor. Então ele chamou um músico, acalmou o seu espírito, e a palavra de Deus veio. E olha como que veio a palavra de Deus. Veio dessa forma: vocês, porque o problema deles era a falta de água. O exército estava no deserto e sem provisões. Iriam morrer tudo de sede.
Então o profeta disse, a palavra de Deus veio e disse, vocês não verão chuva, nem ouvirão barulho, nem nuvens, mas cavem poços. Aí está o problema. Nós queremos primeiro ver, para depois crer. Daí não é fé. Você tem que ir e cavar, preparar o lugar, para que ele venha e encha. E o profeta diz, e eles voltaram e começaram a cavar. E cavava um pouco e dava numa lata, e ele dizia a lata do orgulho, e eles arrancavam a lata do orgulho para que houvesse mais espaço. Agora que tal se eles voltassem, pegassem, fizessem umas covinhas ali com a mão, amanheceria cheia as covinhas de água, mas não resolveria o problema deles. Quanto mais eles cavavam, mais espaço eles davam para Deus derramar. Quanto mais nós buscar, quanto mais nós pedir, mais espaço terá para Deus colocar do seu Espírito. Irmão Branham diz, vocês não recebem porque vocês não buscam. Porque não crê. Mas nós precisamos, voltando ao tema, então Jesus voltou para eles e disse, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne, nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O católico vem e diz que a igreja basílica de São Pedro está em cima do túmulo de Pedro, cumprindo o que a Bíblia diz sobre esta pedra, Pedro. Os chamados cristãos protestantes dizem, não, é sobre Jesus. Mas vem a revelação de Deus através do profeta e diz, não é sobre o homem Pedro, não é sobre o homem Jesus, mas sobre a revelação de quem é Jesus. Porque no contexto, veja que ele está falando do quê? Quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. E ele diz, bem-aventurado és tu, porque o Pai te revelou. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que você teve, eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que nos dá vitória, irmãos, é uma vida baseada na revelação. Não algo intelectual, mas algo mais fundo, na alma, lá dentro. Porque só a revelação vai te dar, ou só o conhecimento, vai te dar uma falsa impressão de que você tem. Porque Pedro teve revelação. Mas você vê ele depois negando Jesus, mesmo conhecendo quem era o Cristo. Mas quando ele juntou a revelação com o batismo do Espírito Santo, ali, irmãos, nunca mais se viu Pedro mentir, nunca mais se viu Pedro agir segundo a sua velha natureza. Mas quando vieram para prender e matar, ele disse, não sou digno de morrer como o meu mestre. Crucifique-me de cabeça para baixo. Eu penso, irmãos, aí cheguei ao tema do assunto que estava em meu coração. Eu penso que é isso que está faltando em muitos crentes, chamados crentes da mensagem. É ungir a revelação com o Espírito Santo. Porque quantos que receberam a revelação, conhece que Deus enviou um profeta, conhece o batismo, a unicidade, a unidade de Deus, conhece tudo. E você vê às vezes a decepção de ver se descambando para lado que você nunca imaginaria. Faltou, irmãos,
ungir a farinha com azeite. Na mensagem Elias e a comida oferecida, o profeta diz: se você pega a farinha e mistura no azeite, você aí terá um bolo. Se você pega a palavra e unge com o batismo do Espírito Santo, unge com uma experiência experimentada com Deus, você terá uma vida mudada, você terá uma vida que produzirá os frutos de Deus, você terá uma vida, irmãos, que não será abalada por nenhum vento que possa vir. Não se escandalizará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu não tens só o conhecimento, você tem uma experiência com aquilo que você conhece. É isso que nós precisamos, irmãos. Conhecimento pela graça de Deus, já temos bastante. Não somos contra, queremos, mas precisamos ungir esse conhecimento com uma experiência com Deus. Foi o que Pedro fez, ungiu a revelação que ele teve de quem era o Cristo, com o batismo, com a experiência no cenáculo. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Muitos irmãos ficarão fora do arrebatamento, não porque não conheceram que Deus enviou uma mensagem. Quem sabe saberia explicar melhor do que eu e você. Mas ficarão fora porque nunca tiveram uma experiência com aquilo que conheceram. E o profeta diz: cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. Não é uma experiência contada. Eu posso contar, irmãos, e alguém me contar a história completa do profeta. Eu posso saber detalhar todos os milagres que Deus fez através dele, e mesmo assim não ter. Eliseu, quando foi com Elias, e Elias disse: o que você quer? Ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Veja, Eliseu tinha a revelação, Eliseu conhecia que ali estava um ministério de Deus, mas adiantaria só isso? Elias disse: se tu ver eu sendo tomado de ti, você vai receber isso que você pede. E quando aquela carruagem de fogo subiu, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Elias então toma a sua capa e joga. E aquela capa veio rodopiando, e ele pegou a capa. E ele voltou, por certo, abraçado, segurando firme aquela capa. E antes, quando eles haviam passado o Jordão, ele viu Elias dobrando a capa e tocando sobre as águas, e as águas se abriram. E agora Eliseu chega ali no mesmo rio. E ele toma aquela mesma capa, e ele dobra, quem sabe com cuidado, para dobrar exatamente como Elias. É o que muitas vezes fazemos, para ter o conhecimento exatamente como o profeta ensinou. Isso está bom, mas o profeta diz: quando ele moveu a capa, ele viu que não havia poder nenhum ali. Foi aonde então ele gritou com o desespero da alma, e ele disse: onde está o Deus de Elias? Ou seja, onde está a unção sobre essa capa, a unção sobre esse conhecimento, esta revelação que eu obtive? E então o poder desceu, e ele golpeou as águas, e as águas se abriram. Irmãos, é isso que a igreja, nós estamos precisando. É o Deus de William Branham, o Deus da mensagem, ungindo aquilo que nós conhecemos. Porque, irmãos, senão, pode amanhã ou depois acontecer aquilo que vemos acontecendo em muitos lugares, que dói o coração. Pessoas que conheciam, que sabiam tanto da mensagem, de repente viram as costas. Faltava-lhes a unção
faltava o azeite junto com esta farinha, com esta palavra. Tem que ungir, o profeta diz, tem que misturar a farinha com o azeite, para que você obtenha o bolo. Temos que misturar, irmãos. Agora, o conhecimento você vai receber estudando, buscando, mas a unção você receberá realmente com o joelho no chão. Você receberá pagando um preço, e é o que muitos não querem, é pagar o preço. Lembra das virgens loucas? Eu quero o azeite. Ide aos que vendem e compre. Há um preço a pagar. Há um preço, a oração. E o profeta diz, os bancos dos que choram estão vazios. As quarta-feiras está vazia. Por quê? Porque muitos não estão realmente buscando a unção sobre aquilo que receberam. E é essa unção, irmãos, que vai fazer com que a mecânica funcione. A unção é a dinâmica, é o fogo. O carro, ele pode estar, irmão, em ordem, ele pode ter o motor, a gasolina, tudo certinho, mas se não tiver aquela chispa, ele nunca vai conseguir viajar. Podemos conhecer, podemos ter, mas se não tiver a unção, essa experiência com o Deus da mensagem, não haverá, irmãos, o poder que acionará tudo isso que temos para subir. Quero concluir lendo um parágrafo da mensagem. Prova de sua ressurreição, parágrafo 33. Olha o que disse o profeta. Agora, aqui, eu não tenho a intenção de te ferir, mas eu quero te corrigir. Quantos irmãos estão dispostos a ser corrigidos por Cristo? Amém? Mas eu quero te corrigir, vem? Aquilo simplesmente mostra que quando o homem só tem fé intelectual, conhecimento intelectual, dizendo, sim, esta é a palavra de Deus, sim, hoje em dia eu creio que Deus ressuscitou Jesus, porque, irmãos, a experiência com o Espírito de Deus, ela unge esse conhecimento, ao ponto que isso desce, irmãos, para a parte de baixo, seu coração, e ali então muda tudo, toma o controle da nossa vida. Veja, o homem só tem fé intelectual dizendo, sim, esta é a palavra de Deus, sim, hoje em dia eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se aquilo é tudo que você tem, o primeiro pequeno desencorajamento que aparecer na sua igreja, você se afastará, você sairá. Ouviram o que o profeta diz? Se nós tivermos só esse conhecimento intelectual, só essa mecânica, ele disse, vou repetir, o primeiro desencorajamento que aparecer na sua igreja, você se afastará, sairá. Vem. Você pode ser um amigo dele, olha só, posso ser amigo dele, com D maiúsculo, amigo de Deus, posso ser amigo da mensagem, mas você não o conhece no poder da sua ressurreição. Irmãos, isso causa temor. Todos aqui somos amigos de Deus, somos amigos da revelação, somos amigos da mensagem. Mas, disse o profeta, você pode ser amigo dele, mas você não o conhece no poder da sua ressurreição. Nunca, nem uma vez, depois do Pentecoste, aquele pregador Pedro, nunca alguma vez disse tal coisa mais como aquela.
Nunca, o profeta diz, depois do Pentecoste, Pedro disse tal coisa como aquela: não conheço, não sei quem ele é. Quando eles se reuniram para matá-lo, eles iam pendurá-lo em uma cruz. Ele disse: não sou nem mesmo digno de morrer assim. Virem meus pés para cima, minha cabeça para baixo, porque o meu Senhor morreu naquela posição, com a sua cabeça para cima. Sim, nunca, vem? Ele estava com Cristo, então, mas depois Cristo estava em Pedro. Antes ele estava com Cristo. Estamos com a mensagem, mas precisamos que a mensagem esteja com nós. Pedro estava com Cristo, negou. Mas quando Cristo estava em Pedro, nunca mais negou. Nunca mais. Ele estava com Cristo então, mas depois Cristo estava em Pedro. Pedro estava na liderança então, e depois que o Espírito Santo chegou, então o Espírito Santo liderava. Pedro estava em segundo plano, então o Espírito Santo conduziu. Agora, se você tem um bom raciocínio, você se assentará e tentará argumentar a Bíblia, raciocinar como poderia ele ressuscitar dos mortos, como podem esses milagres e coisas acontecerem hoje, neste grande estado de civilização e ciência. Tentando argumentar aquilo, você está simplesmente se afastando de Deus o tempo todo. Você nunca o conhecerá através do raciocínio. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O que nós precisamos então? Revelação, ungida com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, da dinâmica ungida, ou melhor, da mecânica ungida pela dinâmica. Porque o profeta disse, guarda isso aqui, irmão, você pode até ser amigo dele, mas se você não tem uma experiência com ele, você se afastará na primeira situação que surgir. E eu creio que ninguém aqui essa noite quer falhar. E cada dia que passar, o caminho vai se estreitando mais, o engano vai vindo mais, as situações vão vindo, mas aqueles que realmente estão em Cristo e Cristo neles, aqueles que têm a palavra ungida, inspirada, a palavra ungida com azeite, esses irmãos terão o poder de Deus para passar por cima de todo o mal, e o poder de Deus para transformar nossos corpos mortais em corpos imortais e subir com Ele nos ares. Precioso Deus e Pai, é isso que nós queremos, Pai, é isso que eu quero para a minha vida, e eu sei que cada irmão aqui também deseja. É maravilhoso, Pai, quando a gente está falando, evangelizando, e a gente vê aquela pessoa dizendo, sabe que é isso mesmo? Eu nunca tinha visto isso. E eles vêm, e eles se batizam. Mas, Pai, se eles não continuar, e se eles não ungir esse conhecimento com o batismo do Espírito Santo, eles não irão muito longe, Pai. Eles vão rodar lá na frente. Pai, mas nos ajude, assim como Pedro, ele foi ao Pentecoste e ele pôde ungir aquela revelação, ele pôde ungir aquele conhecimento, e sua vida nunca mais foi a mesma. Pai, eu peço nesta noite, Pai, que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Pai, sobre cada crente aqui, que eles não sejam somente conhecedores, mas que eles sejam ungidos, cheios do Espírito Santo, que eles possam cavar poços, cavar fundo, para que haja espaço para o teu Espírito Santo ser derramado em nossas vidas, Pai.
porque eu creio que o Senhor está desejoso de derramar da sua unção, derramar do seu Espírito, Pai, para fazer de nós um povo ungido sobre a terra. Pai, desperta nós esta noite, Pai. Amplia isso em nossos corações. É o que te pedimos, Pai. Confirma isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Aleluias. Que Deus abençoe. Que Deus possa acrescentar isso ao coração de cada um.